Levante suas mãos e peça a Deus o espírito de sabedoria e revelação. Que o bondoso Deus se revele a você hoje, neste dia especial. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sim. Obrigado. Sim. Somos gratos, Jesus. Somos gratos, Jesus. Somos agradecidos, Jesus. Mando Cabarandali Mandal BS Mandal. Obrigado pelo espírito de revelação. 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 Nós te agradecemos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos guiar. Obrigado por nos conduzir no poderoso nome de Jesus. E todos disseram amém. Podem se sentar. Uau, que bênção maravilhosa! É um presente inesperado, algo que nos enche de alegria e gratidão. Que momento abençoado estamos vivendo! Diga, por favor, para alguém que está sentado ou em pé ao seu lado agora: diga para a pessoa, está tudo bem com você. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas para o Senhor. Certo, podem se sentar. Som no palco. Lindo. Hoje é um dia em que Deus está te dando o Espírito Santo dele. Amém. Você acredita nisso? Agora? Jesus nos disse que uma oração importante deve ser feita, orar pelo Espírito Santo. E eu creio que hoje, enquanto você está aqui na casa de Deus, Deus vai derramar o seu Espírito Santo sobre você. Amém. Quantos querem que o Espírito Santo seja derramado sobre você? Fantástico. Quando o Espírito Santo é dado a você, coisas lindas vão acontecer. O livro de Isaías, o capítulo 32 e o versículo 13 da Bíblia. O livro de Isaías, o capítulo 32 e o versículo 13 da Bíblia. Aleluia! O que diz? Sobre a terra do meu povo surgirá fontes e sarças. Sim, sobre todas as casas de alegria na cidade alegre. Tudo bem. Agora, continua dizendo, porque os palácios serão abandonados e a multidão da cidade será deixada para trás, os fortes e torres serão densos para sempre. ILT, break time igual 0.5S e GT. Uma alegria de jumentos selvagens. Um pasto de rebanhos. Quantos querem que seus palácios sejam abandonados? Não há nada de bom nisso. Seus palácios estão abandonados. Uma alegria para jumentos selvagens, nem mesmo jumentos mansos. Jumentos selvagens. Isso é muito ruim. Seus fortes, ou seja, suas torres fortes e centros poderosos que você construiu, se tornaram covis. Covil de leões, covil de cobras, covil de chacais e hienas.
Qualquer animal que queira ficar na sua casa, hoje está bloqueado em nome de Jesus. Agora, por favor, repare atentamente no versículo 15. Todas essas coisas ruins e terríveis vão acontecer até que o Espírito Santo seja derramado sobre nós do alto, vindo diretamente de Deus, com toda a sua plenitude e poder. É por isso que eu estava te dizendo que hoje Deus vai te dar o Espírito Santo dele. Amém. E quando ele te der o seu Espírito Santo, o deserto da sua vida se tornará um campo muito fértil, verdadeiramente abundante e produtivo. Então, alguém aqui que não consegue ser um bom Cristo, amém? Ouça com atenção. Qualquer um que não consegue ser um bom Cristo, sua vida é um deserto. Chacais, jumentos. Você sabe, essas são coisas espirituais. A Bíblia diz que a Babilônia está cheia de todo tipo de criatura. Você está recebendo o Espírito Santo para que o deserto, o lugar selvagem, se transforme em um campo fértil e controlado. Quando você vai a uma fazenda, é tudo controlado. Fazenda de verdade, não o que a gente tem. Fazendas de verdade. É tudo controlado daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Sua vida será controlada. Todas as formas de coisas selvagens correndo soltas na sua vida estão chegando ao fim hoje, em nome de Jesus. Amém. Você está animado com isso? Quantos querem receber o Espírito Santo? Receba o Espírito Santo sobre a sua vida. Olha só. Um versículo lindo. E o campo fértil será considerado uma floresta. Esse é o seu futuro. Você vai chegar em lugares onde as pessoas não vão te reconhecer. Tinha um campo fértil aqui, virou uma floresta. Vai mudar. Aqueles de vocês que têm animais correndo soltos na sua vida. Demônios. Sabe, enquanto estávamos na Zâmbia, muitos espíritos, eu te digo, saindo das pessoas. Eu disse para o povo orar, porque antes que você perceba, algo está pulando em você. Tudo que habita em você, hoje é tirado em nome de Jesus. A partir de agora, você não será mais afligido por demônios em nome de Jesus. Deus o abençoe. Sente-se. Isso vai acontecer na prática. Agora, 2 Timóteo, capítulo 1. Trago-lhe saudações da Zâmbia. Uau! Estávamos na Zâmbia Durante 3 semanas, todas as noites, faremos uma cruzada. Começamos em Livingstone, onde ficavam as famosas Cataratas Vitória. Depois fomos para Chuma, depois para Monze, depois para Mazabuca. De Mazabuca, fomos para Indola. De Cafui, fomos para Cabve. De Cabve, fomos para Indola. De Indola, fomos para Chilabonve. De Chilabonve, fomos para Mufulira. De Mufulira, fomos para Luancha. E então, de Chilabonve, Luancha, depois Kitwe, e então viemos para Xingola. 12 cidades. Milhares de salvação de almas, grandes milagres e libertações de demônios. Graças a Deus, até que o Espírito seja derramado. O Espírito Santo foi derramado sobre mim. É por isso que sou frutífero. Ele será derramado sobre você também, em nome de Jesus.
Aqueles são os que estão bem lá atrás. Vocês conseguem me ouvir? Acene com a mão se você consegue me ouvir. Vocês aí perto do churrasquinho. Ok, não deixem o churrasquinho distrair vocês. Ninguém deve fazer churrasquinho enquanto eu estou pregando. Só no finalzinho mesmo. Aí vocês podem começar a preparar o churrasquinho. O cheiro pode vir. Aí a gente sabe que está chegando ao fim do culto. Se você quer um culto curto, aqui não é o lugar para você. Você deveria vir de manhã. Há um serviço rápido. Mas este é um encontro profético. E não há nada de errado com esse serviço. Tudo bem? É uma bênção. Amém, amém. Agora, hoje é dia dos jovens. Sim. Se você for velho, talvez não aprecie isso em particular. Mas acredito que todos somos jovens o suficiente. 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Para Timóteo. Então isso é para você, Timóteo, o rapaz, meu querido filho amado. Uau! Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, quando você for escolher um ser amado, essas características, que você possa encontrá-las na pessoa que você escolher. Graça, misericórdia e paz. Sim, graça. É isso que Deus deseja ao seu filho. E quero dizer que qualquer pessoa que vá para casa com alguma coisa deve ter essas 3 qualidades: graça, misericórdia e paz. Graça é a capacidade de fazer algo. Isso você nem consegue fazer naturalmente, de forma espontânea e inata. Então você deve encontrar a irmã. É preciso ter habilidades de Deus. Habilidades dadas por Deus. Sim. Você vê, olhe para isso, para meu filho amado, para meu filho amado. Sim. Meu amado, é isso que você deseja para um amado. Essas são as únicas 3 coisas de que você precisa. Não se trata de um rosto bonito, ou de ter essa brancura, ou ser isso ou aquilo. Não. Para meu filho amado. Graça. Misericórdia. Você precisa de alguém que não guarda rancor. Alguém que não desenvolveu um mau humor. Que já não está feliz com alguma coisa. A gente nem começou o casamento ainda. A pessoa está deprimida. E não estou animado. Por causa de algo que você precisa se desculpar antes que possamos continuar. Muitas desculpas. Um relacionamento. Tantos erros baseados em seu pequeno livro de regras que você nem sabe de onde tirou esse livro. Não consigo enxergar meninos e meninas. É aí que... Ei! Que você tenha misericórdia e encontre uma criatura pacífica e gentil para sua casa, um ser verdadeiramente sereno. Irmãos, este é meu filho amado. Olhem para ele, meu filho amado. Que você receba essas 3 coisas de Deus. Não haverá som de gritos na sua casa. Você nunca vai precisar dizer no seu coração, eu sou o chefe desta casa. Não, não, não. Você nunca será provocado a dizer algo. Quando você tiver que dizer-te o Senhor, a crise chegou, vai acontecer. Eu digo que isso vai acontecer. Eu profetizo sobre sua vida.
eu prevejo sobre sua vida. Sim, veja, e eu estou profetizando, não estou aconselhando, estou profetizando para os ossos secos e estou dizendo que vocês tenham paz e terão paz em nome de Jesus. 3 meses após o casamento, vocês farão terapia para resolver disputas. Agora. Não, isso não vai acontecer. Graça, misericórdia e paz de Deus. Receba-lo. Versículo 3. Agradeço a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados com uma consciência pura e sincera, porque sem cessar me lembro constantemente de ti. ILT, break time igual 0.5 SGT. Em minhas orações, noite e dia. As orações não são apenas para a noite, elas são para o dia. Elas são para todo o tempo. Então você deve estar sempre orando. Quando você está num carro, num táxi, alguém vê sua boca se movendo. Você sabe, você está rezando. Sempre rezando. Desejando muito ver-te. Lembrando-me de tuas lágrimas, para que eu possa me encher de alegria. Tudo bem? Então Deus está abençoando você para aqui. E é por isso que, às vezes, quando você vê alguém, uma bênção vem. Sabe, um profeta estava explicando. Ele disse, às vezes, quando estou na presença de alguém, então começo a ter uma palavra de conhecimento. Porque há coisas que acontecem quando você está fisicamente presente. Tudo bem. Agora, versículo 5. Estamos chegando ao verso que queremos. Estamos apenas procurando um verso, mas ele aparecerá em breve. Quando me lembro da fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, e tua mãe Eunice, estou convencido de que isso também está em ti. Sabe, existe uma teoria de que algumas coisas são transmitidas espiritualmente. Sabe, existe essa teoria, mas não sabemos se é verdade. Então, não se você for rebelde ou algo assim. Eu não sei se é possível, mas nessa sequência, Eunice e Lloyd, Lloyd, Eunice e Timóteo, né? Você tem a sensação de que volumes, né? Volumes. Porque eu não estou gritando. Você tem a sensação de que as coisas podem ser transmitidas. Você tem que ter cuidado, porque às vezes você vê que se você é, seus filhos ser. Sim, talvez seja um espírito. É transmitido dentro de casa. Isso vai para as crianças. Então tenha cuidado. Versículo 6. Em breve teremos a nossa igreja infantil. E isso também, muito em breve, estará disponível. Certo. Versículo 6. Por isso te lembro que despertes o dom de Deus, e o dom que há em ti pela imposição das minhas próprias mãos, com toda a certeza, para que ele seja plenamente manifestado. Agora, o dom de Deus é tal que precisa ser despertado. Agora, você pode ter um presente, mas ele não será útil como um presente. Alguém pode lhe dar um envelope, você não o abrirá. Você não abriu e ficou olhando para o envelope dizendo, ei, o que é isso? Ou um pacote? E você não abre, não mexe nele. Então, você pode receber um pacote, certo? E você precisa abrir e mexer nele. Agora, como você mexe nele? Você mexe nele. Existem várias maneiras de mexer nele. Certo, então diz no versículo 7, Deus, as crianças retiradas salão
As crianças estão me atrapalhando. Crianças chorando lá no fundo. Por favor, não pode ser assim. Vão para o outro pátio. O outro lugar é para nós. Vão para aquele lado. Vão para o outro lado. Agora, mas Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Agora, percebo que para um jovem se sair bem com o dom de Deus, quanto aos dons, as pessoas os têm. Já vi pessoas que têm dons. Digamos que, tipo, você sabe, as pessoas que cantaram, elas têm dons. Quanto a presentes, sem problemas. Presentes a presentes. Mas se você vai conseguir usar seu dom na vida, essa é outra questão. Essa é a outra questão. Algumas das pessoas mais talentosas acabam se tornando inúteis na igreja. Lembro que, quando Ida chegou, eu dizia que outros cantavam. Não é só o canto. Existe mais do que apenas cantar. E eu não medio só pelo domingo. Não é só pelo domingo. Então ele disse, desperte o domingo. Depois ele disse que, sabe, você deve despertar o dom porque Deus não te deu um espírito de medo. Então, quando Deus te dá um dom, você precisa vencer o medo. Então ele te dá um espírito de medo. Poder, espírito de amor e de mente sã. Então, esses são espíritos. E eu acredito que eles também fazem parte do Espírito Santo. Espírito de poder, espírito de amor e espírito de mente sã. Sabe, com esses três espíritos, você pode compartilhar e usar o seu domingo. Esses três espíritos. Espírito de amor, espírito de poder e espírito de mente sã. Agora você tem que prestar muita atenção. Não brinque com o que estou dizendo. Não leve isso como: não saia gritando só por fazer barulho. Não diga amém até ouvir o que está sendo dito. Pode ser uma maldição. Então preste atenção, para que quando você perceber que, ei, agora eu tenho que dizer amém, aí sim você diz amém. Ou você grita o que quiser gritar. Mas não grite só por gritar. Está escrito que você tem que despertar isso, porque Deus não te deu um espírito de medo. Então isso significa que, quando você tem medo, você não consegue trabalhar. Mas Ele deu algo que capacita a fazer o trabalho ou a usar dons. Por isso, muitos não usam seus dons. Pode ser dançarino ou cantor talentoso. Mas depois de um tempo, você vai parar de usar seu domingo. Porque esses três espíritos não estão agindo em você. O espírito de poder, o espírito de amor e o espírito de mente sã. Você pode nem perceber. Você pode ser abençoada com a beleza de uma garota bonita. Ah, sim. Mas talvez a sua beleza não te garanta um casamento. Ou nem mesmo te proporcione um casamento feliz, porque você não tem essas três coisas. Espírito de poder. Esse dom não vai funcionar. Espírito de amor. Você não tem amor. Existem muitas pessoas sem amor. A maioria das pessoas, eu diria, pelo que vejo ao meu redor, as pessoas não sabem amar. Todo mundo acha que está amando, mas passando isso pode dizer: eu não sinto amor. Eu não sinto nenhum amor. Algumas das pessoas mais sem amor são aquelas que não demonstram amor de forma ruim. Então, o grande presente que Deus está te dando vai realmente se tornar real e verdadeiramente possível para você e se tornará. Por meio desses três espíritos poderosos: espírito de poder, espírito de amor e espírito de mente sã. Não atitude, conhecimento, ensinamento. Espírito. Então existe algo como um espírito de amor. Muita gente não tem o espírito de amor. E muita gente não tem o espírito de poder. E, surpreendentemente, muita gente não tem o espírito de mente sã. Então, quero compartilhar com você e profetizar sobre a sua vida também esses três espíritos.
Esse é o meu tema. Amor, poder e mente sã. É o que estou falando. Precisa desses três. Mesmo talentoso, precisa desses três. Mesmo quando você tem um domingo bonito, cantor, dinheiro, dança, qualquer dom, negócios, se for um dom, significa essas três coisas. E sem esses três espíritos, o seu dom maravilhoso pode acabar simplesmente no lixo. Você fala sobre cantores e músicos. Olha, eu mesmo já fui músico, ainda sou um músico, de certa forma. Já estive no setor da música. Desde o primeiro dia, foi aí que entrei. Me tornei cristão e fui direto para Calvary Road Incorporated. Direto para o lado da música, direto. Nunca entrei em nenhuma outra área. Você fala de pessoas talentosas, fala de pessoas que têm habilidades e dons de Deus, porque, veja, quando o cantor canta, sabemos que não conseguimos fazer igual. Quando você tenta agora, percebe que não fica bom. Então todos nós sabemos que essas são graças do Senhor. Mas, surpreendentemente, não dá certo. Falando de beleza, às vezes, são as garotas mais bonitas que não se casam. Na verdade, pelo que converso com pessoas casadas, aquelas que dizem ser tão felizes no casamento, muitas vezes não são casadas com grandes beldades. Isso é quase como uma lista que estou fazendo no meu privado, como se diz, diário, caderno, seja lá o que for. Sim, estou quase fazendo uma lista. Aqueles que são felizes, porque tem gente que é realmente muito feliz. O único problema deles, quando você tem um casamento feliz, seu maior medo é a morte do seu cônjuge. Se ela ou ele se for, acabou. Sua tristeza vai ser como um arranha-céu subindo até o céu. Aqueles que têm casamentos felizes, e há muita gente que tem casamentos felizes. Muitas vezes, você entra no diário secreto da pessoa e descobre que a beleza dela não é o que você vê quando vai à igreja. Aqueles que têm essas coisas bonitas podem imaginar que lhes faltam essas três coisas: amor, poder e mente sã. Não está lá. Incrível! Você ainda está por aí? Sim. Então, sabe, só para apresentar esse espírito a vocês, eu gostaria de compartilhar um pouco mais sobre o que ele representa e como ele se manifesta. Agora, como você sabe quando algo se tornou um espírito? Algo que se tornou um espírito é sempre caracterizado por algo que saiu ou se afastou do reino da lógica, do pensamento racional e do raciocínio abstrato. ILT, Drake time igual 0.5S e GT. Você vê? É quando é um espírito. Ela se afastou do reino da razão ou do bom senso. Então não faz sentido. Como se a homossexualidade fosse assim. É por isso que é transmitido por. Ela é transmitida através do endosso. Sim, se você endossa e aprova, isso se espalha. Sim, se você verdadeiramente endossa, isso se espalha sem qualquer razão. É assim que está se espalhando na Europa. Alguém trouxe seu filho de 10 anos. Um membro da minha igreja me contou que a criança está dizendo que não é menino ou não é menina. E estão trocando de vestido para calça. Com 10 anos, duas crianças na sala. E todas as crianças são orientadas a não dizer
Não chame ele de Jim, chame de James. Ele não tem 10 anos. 10, não 11, não 12, não 13, nem mesmo na puberdade. Na Inglaterra, hoje. Então é aí que você percebe que as coisas se afastaram da lógica, da razão e do bom senso. Você entende? Então você pode ver o quão espiritual isso é. Quando já não faz sentido o que você está fazendo. Como o louco de Adara. Ele se cortava com pedras e chorava. Aí ele se cortava, chorava. Ele morava no cemitério. Isso não faz sentido ele estar fazendo. Uma vez sai do campo da razão, pensamento, racionalização. Você percebe, entrou no campo espiritual, outro campo, campo mental. Então, esse espírito de poder, amor, quando as coisas saem do campo da razão, o amor não tem razão. Por que você me ama? Não faz sentido. Não tem motivo lógico para isso. Você entrou no espírito da coisa, do amor e do poder. Você não consegue explicar as habilidades que a pessoa tem. Sabe, como é que você tem a força, a capacidade ou o poder financeiro para fazer algo assim? Veja, isso saiu do campo das explicações, do entendimento, da lógica, da razão, do bom senso, da racionalização, para outro campo, e para um espírito de mente sã. Espero que estejam por aqui quando eu falar sobre o som, o espírito da mente sã, porque vou mostrar muita coisa. Espero que todos estejam presentes para o espírito da mente sã. Vocês precisam ouvir essa parte da mente sã, porque as pessoas não se saem bem sem uma mente sã. A mente não funciona. Vão se surpreender com isso, mas não precisam de psiquiatria. Espero mostrar a vocês diferentes coisas que vocês mesmos podem diagnosticar, que esse espírito vai embora. Então agora, estamos realmente saindo do amor como o principal motivo. Sabe, quando você casa com alguém e a pessoa precisa ser ensinada, ok, é assim que você ama sua esposa. Passo número 1, olhe para ela. Passo número 2, sorria para ela. Passo número 3, diga coisas bonitas para ela. Passo número 4, dê dinheiro para ela. Se é isso que você entende, compre biscoitos para ela. Sim. Está vendo? Aí já é um pouco menos. Mas quando a pessoa vem, pega o violão e fica do lado de fora da sua janela. E começa a cantar, não há ninguém como você. E você se pergunta, o que você está fazendo? O que esse cara está fazendo? Ele está perturbando a casa inteira. Ninguém mais pode tocar meu coração como você. Eu poderia procurar por toda a eternidade amor e fogo. Não há ninguém como você. Ei, por que ele está cantando? Sil, não há ninguém como você, então ele foi mais alto do que sentar. Isto é o que fazer. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Number. Sim, então é um espírito. Perdeu a razão. É um espírito de amor. Sim. Então você tem que contar para a moça. É assim que se deve amá-lo. Faça isso. Aqui está um diagrama de como você pode fazer as coisas. Faça isso.
Sim, estes são os diagramas. Diagrama 1 ao diagrama 8. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. O espírito do amor não está lá. Sim, ainda não é um espírito. Sim, você tem que passar pelos pontos. Para explicar, essas são coisas para fazer. É assim que se sorri. Sim, você pensaria que todo mundo sorriria. Mas algumas pessoas não sorriem naturalmente. O sorriso sumiu. Não sei para onde foi, mas desapareceu. Agora, o espírito do amor é um espírito maravilhoso. Espírito do amor. Eu nem sei qual deles. Vamos para hoje à noite. Tudo bem. Agora, muito, muito lindo. Vamos olhar para o espírito de poder. Sim, o espírito de poder. Poder é a habilidade que Deus te dá. Amém. Além das suas forças e conexões naturais, lógicas e razoáveis, hoje Deus está te dando uma habilidade além disso. Escute, estou falando de força financeira. Essa é a sua força, mas Deus está te dando uma habilidade além dela. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Além das suas forças, do que você pode imaginar, Deus está fazendo isso por você. Efésios capítulo 3 e versículo 20. O espírito de poder. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de uma forma que excede a nossa compreensão. De acordo com o poder. Segundo o poder que opera em nós, que opera. De acordo com o poder. Veja, muito mais do que realmente tudo que você pede ou pensa. De acordo ou em consonância com o poder que está atuando em você. Se o poder não estivesse operando em você, você não teria muito mais do que pode imaginar. Você só tem aquilo em que consegue pensar. E você não terá mais do que pode pedir. Orei apenas por 100 membros. Minha igreja, 100. Eu disse que se eu tivesse uma igreja com 100 membros, teria cumprido meu chamado de Deus. Não posso mentir para você. Eu estava na Inglaterra com meu pastor Bassett, que me ordenou. Orei por 100 pessoas. Se 100 pessoas puderem vir à igreja, é isso. Terminei meu trabalho na terra. Sim. Incrível. Há 5.000 cadeiras nesta sala. Então, o poder te leva além, o espírito de poder. Então, estou te conduzindo a como orar. Esta é uma oração. Continuamos com a oração que tivemos neste lugar. Montanha do Senhor. Lucas 11, 13. Se pedirmos o Espírito Santo. Veja, há muitas coisas no Espírito que não são o que você pensa que é. É mais do que você pensa. Quando dizem o Espírito de Deus, eles dizem para pedir o Espírito Santo. O Espírito de poder. Ele diz, agora, conforme aquele que pode te dar abundantemente, eu gosto da parte do que você pede depois do que você pensa,
como você imagina para si mesmo. Quantos percebem que todos nós temos algumas imaginações sobre nós mesmos? Alachopa labacado, labanda, labanda, lemabanda. Receba o espírito de poder na sua vida, além do que você pode imaginar. Sobre isso, sente-se, olhe, minha visão, meu pensamento. Eu tive um sonho. Senhor, eu vou servir você, e eu nunca terei uma casa para ficar em casa. Mas eu quero pedir uma coisa. Quando eu disse sim ao Senhor, eu disse, sapatilhas snit. Sapatilhas snit. Se Deus puder me abençoar com um apartamento de 2 quartos durante minha vida. Obrigado, Jesus. Não posso mentir para você, eu também estou pregando, sabe? Você não deve mentir, então, ao pregar, você começa a contar mentiras, por favor. Sim. Eu disse, fique quieto, era uma coisa nova naquela época, se possível. Sim. Ele fez por mim muito mais do que eu pedi. Muito acima do que eu pedi. Extremamente. Abundantemente. Acima. Eu declaro, ouça ossos secos aqui ou aqui. Veja, pergunte ao profeta, esses ossos podem viver? Ele disse, eu não sei. Então ele disse, profetize aos ossos. Profetize aos ossos. Eu profetizo e declaro sobre a sua vida abundantemente acima do que você está pedindo ou até mesmo pensando para a sua vida. Em nome de Jesus. Receba, receba, receba. A partir de hoje, você vai começar a experimentar coisas que nunca imaginou. Você vai começar a ver coisas que nunca imaginou que veria. Você vai a lugares que nunca imaginou que iria. Você vai conversar com pessoas que estão muito além do que você jamais pensou que conheceria. Alguns de vocês têm pensado em um certo tipo de irmão para casar. Não chore por isso. Não chore por isso. Você vai ter, escute, acima. Você ouviu? Eu disse acima, acima do que você é. Uma pessoa doce e amável vai te encontrar na porta todos os dias. Receba isso em nome de Jesus. ILT, break time igual 0.5S e GT. Muita gente não tem uma pessoa doce esperando quando chega em casa. Elas têm uma pessoa que só está por ali. Você vai ter algo doce, algo muito legal. Irmãos, vocês acreditam no que estou dizendo? Algo doce virá ao seu encontro todos os dias em nome de Jesus. Acima. Acima. Acima do que você pode perguntar e do que você pensa. Sim. Você sabe. Anos atrás eu fui e fiquei na frente de um pombo. Na Nigéria eles dizem Pojot. Hijat 405. E eu estendo minha fé. Pai. Talibotai. Talibotai. Estenda sua mão e me dê este carro usado. Usado. Geralmente alguém não gosta disso. Você receberá coisas novas em sua vida. Alguns de vocês já pensaram em ser milionários em CDs.
Mas eu prevejo que um dia você estará assistindo televisão e alguém que pensa que é rico estará dizendo o quanto ele vale. Então você calcula e percebe que vale mais do que o homem que está na televisão dizendo que é isso que ele vale. Você não pode ser pobre depois de hoje. Aleluia. Certo. Eu amo isso. Esse é o poder. Funciona de acordo com a potência. Sim. Então é por isso que você precisa orar pelo Espírito de poder. Espírito de poder. Amém. Agora, vamos ler o livro de Salmos, especificamente o Salmo 110, versículo 1 da Bíblia Sagrada. O Espírito de poder tem outro efeito em sua vida. Esta é a parte mais bonita do Espírito de poder. Amém. Salmo 110, versículo 1. O Espírito de poder faz você querer. Isso torna tudo mais fácil para você. O Salmo 110, versículo 1 diz: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te, 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 enquanto eu ponho os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Seu pé está na cabeça do diabo. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Versículo 2. O Senhor enviará de Sião a poderosa vara da tua força. Domina, sim, domina no meio dos teus inimigos. Você vai governar nesta vida. O Senhor enviará de Sião a vara da tua força. Governa no meio dos teus inimigos. Versículo 3. Lindo. O teu povo estará disposto no dia do teu poder. Veja, nas belezas da santidade, desde o ventre da manhã, tu tens o orvalho da tua juventude. É lindo. Diz assim: o teu povo estará disposto no dia do teu poder. Veja, quando há poder, as pessoas estão dispostas. Sim, quando o Espírito de poder está agindo em você, você está disposto. Você fica feliz com isso, mas quando o Espírito de poder não está em você, vamos para a igreja. Eles estão arrastando você para a igreja. É como se você estivesse fazendo um favor a alguém. Mas quando o Espírito de poder chega, é como se a habilidade tivesse chegado. Então é a coisa mais fácil para você fazer. É como se alguém tivesse dito: se eu pedir a todos vocês, apenas acenem com os dedos assim. Quantos estão dispostos? Você tem muito poder para fazer isso. Mas se eu pedir, tirem 100, 200. Você vê isso? Você já não está tão disposto. Suas mãos abaixam. $100, $100. Aí os dedos abaixam. O poder não está ali. Se isso vira reunião, vira discussão. Por isso tive tantas reuniões sobre ir para o campo missionário, porque o Espírito de poder, o Espírito Santo, não estava. Por isso precisa reunião. Aqueles que são missionários têm o Espírito Santo agindo neles. Esse Espírito de que estou falando precisa controlar eles. Diz: quer ir? Você diz para onde eu vou. O que tem lá? Eu não preciso ir lá primeiro. Eu estou indo. O voluntário no dia do teu poder. A disposição é uma das principais características da presença do Espírito de poder. Por que é fácil? Quando o Espírito de poder está em você e dizem para dar, você vai até correr atrás para dar. Então eu quero dar. Eu quero dar. O que você conseguiu? Posso pagar isso? Posso pagar isso? Disposição. A disposição é tanta.
Quando o Espírito Santo de poder está agindo na vida de alguém, orar Espírito Santo. E orar por esse Espírito, o Espírito de poder. Teu povo estará disposto. Você vê que em muitos dos mais jovens o Espírito de poder está trabalhando neles. Vá aqui, vá, venha. O Espírito de poder está trabalhando e eles estão dispostos. Mas aqueles que estão secos, eles estão secos. São árvores secas, árvores velhas e secas, marrom, folhas marrons. Eles não estão dispostos a ficar mais tempo. Eles não estão dispostos a ouvir mensagens mais longas. Eles querem viver. Ó sim, Espírito de poder. O teu povo estará disposto no dia do teu poder. Então, quando o poder de Deus está trabalhando, você descobre que as pessoas estão dispostas. E quando o Espírito de poder está em você, o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, você vê que está fluindo. Pare de fornicar. Felizmente. Você olha para o cara e diz, sabe de uma coisa? Adeus. Você não está dizendo oi, James e esses tipos de homens. Eu preciso te ver e você olha para a conversa da garota dizendo te vejo depois. Você diz adeus. Acabou. Você não vai ver meu rosto de novo. Só vai ver meu rosto no céu ou, se for para o inferno, nunca mais vai ver meu rosto. Acabou. Terminei com você. Teu povo estará disposto no dia do teu poder. Você não vai ficar dizendo que está arrasada por causa de algum garoto bobo que não pode fazer nada por você. Sim. O que ele pode fazer por você? Nada. E por causa desse garoto, você não está disposto a seguir a Cristo. Você sacrifica a Deus, sacrifica a igreja, sacrifica tudo o que você conhece. Por algum garoto ou garota, você secou o Espírito Santo. Seco. Mas quando o Espírito Santo está em você, o Espírito de poder, você vê, o Espírito de poder está trabalhando comigo para que eu sirva a Deus. Ah, é a minha alegria quando vou para a cruzada, quando vou criar, é a minha alegria. Toda casa em que fico, em todo lugar onde tem água, não importa, dizemos, estamos tão felizes de estar aqui, somos abençoados aqui. É assim, a minha alegria. Sabe, ontem, estive por aí, estou em conferência até domingo, e vou para outra, entregar totalmente, continuamente. É como se estivesse de férias, porque o Espírito está em mim. Isso não é problema. Decidi ontem ou anteontem. Vou ao Codes agradecer, porque deram oferta para irmos à cruzada. Isso não é nada para mim, é uma alegria. Eu estou disposto. Não é. Este é o meu terceiro culto. Hoje estou com a agenda cheia de cultos. Ontem eu estava na Praça da Independência até a tarde. Sim, é a minha alegria. Eu acordo às 3 horas. 2 horas da manhã. É a minha alegria. O Espírito de poder me faz disposto a fazer tudo o que ele tem para eu fazer. Você não está me forçando. Você não precisa me pagar. Quando fui para a Zâmbia, eu disse para o pessoal, não há nada que vocês possam me dar para eu vir aqui. Eu não preciso de nada de vocês. Eu não preciso de nada. Eu disse isso várias e várias vezes. Não há homem nenhum. Não há nada. Eu não vim aqui por cachê. Já passei dessa fase. Eu ouço que o Espírito de poder me faz disposto a me identificar. Todo canto onde dizem que o combo está aqui, que é assim. Eles estavam descrevendo tantas coisas. Eu disse, sem problema, podemos ir lá. Nós vamos lá. Eles dizem, é assim mesmo. Eu disse, não se preocupe. O Espírito de poder. O meu povo será disposto. Eles estão ansiosos. Você deve controlá-los. Então, quando você vê pessoas que precisa arrastar, implorar para irem aos acampamentos, implorar para virem, negociar estejam na igreja, vir ao culto de 1h30, 2 horas, e acabou com Deus, essas pessoas seitas, desprovidas do Espírito Santo. Um jovem precisa de poder, amor e mente sã para cumprir seu domingo.
Caso contrário, ele estará com você, mas nunca cumprirá nada. Quando o Espírito de poder está presente, ninguém te pedirá para dar. Recentemente, vejo que o Espírito de Deus está sobre as pessoas para dar. Elas simplesmente dão. Alguns vêm e dizem, eu quero pagar isso. Ah, aqui está o seu aniversário. Queremos fazer um projeto para o seu aniversário, para celebrar o seu aniversário. Sim. Um irmão veio, quero gastar 50 ou 100 mil dólares para o projeto da igreja. Para qual projeto devo enviar minha secretária? Vá mostrar isso a ele. Eu pago. Ele pagou. Eu nunca pedi nada. Poder. O espírito de poder torna as pessoas dispostas. Sim, estou disposto a fazer isso. Você nem consegue controlá-los. Ao arcebispo, não há nada que possa me honrar. Vem de dentro. Deus mostrou. Sem razão. Não tenho um motivo para o que estou fazendo. Sim, é o espírito de poder que te faz capaz de fazer as coisas. É maravilhoso. Você ainda está aí? Sim. Isaías capítulo 1. Não é Isaías capítulo 1. Êxodo 35. Êxodo 35, versículo 20. Olha só, agora. Isso foi Moisés no tabernáculo, a casa de Deus. Ele está fazendo a casa de Deus. Isso mesmo. Versículo 20. E a congregação dos filhos de Israel se retirou da presença de Moisés. Ali ele os reuniu. Vamos falar sobre isso. Não posso ler a passagem toda. Falou com eles sobre o que fazer para a casa de Deus. Versículo 21. E vieram todos aqueles cujo coração os moveu. Cujo coração foi movido por quê? Pelo espírito de poder. E todo aquele a quem o seu espírito tornou disposto. Veja, foi o espírito que tornou a pessoa disposta. Não é arrecadação de fundos. O espírito tornou o povo disposto. Trouxeram a oferta do Senhor para a obra do tabernáculo da congregação, todo o serviço e vestes sagradas que os sacerdotes iriam vestir. O Espírito tornou o povo disposto a dar. Não se trata de... É quase como extrair, eu diria. Extraindo o sangue das pessoas. Quando o Espírito de Deus está ativo, quando o Espírito faz você querer. Sim. Olha, você não precisa me pagar para pregar aqui. Eu vim aqui sozinho. Vim falar com crianças, pessoas que não têm nada. Vim feliz. Deixei aqueles que vendem materiais de corte, aqueles que vendem barras de ferro, aqueles que vendem tapetes, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm carros grandes. Hoje fui ao culto da feira de Clodes. Todo o estacionamento está cheio por causa do culto da feira. Com carros grandes. A gente tem mais ônibus do que carros. Nossos membros estão chegando de ônibus. Você não pode me pagar nem mesmo me incentivar a servir a Deus. Eu quero servi-lo. Esse Espírito Santo em mim querer dar, contando os anos que restam de vida. Estou contando. A música que Kizia cantou, fui eu que escrevi essa música. Eu não quero nunca dizer que quero voltar para fazer alguma coisa. Eu não quero andar pelas ruas. Vou ver os membros da igreja e ver as pessoas. Vou ver que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Eu não quero ser salvo. Eu quero voltar. Eu quero voltar para a terra. Eu quero voltar e fazer algo que eu não fiz. Todo dia eu penso nisso. Todo dia eu penso nisso. Eu não quero nunca dizer isso. Eu escrevi essa música. Eu não quero dizer que quero voltar e fazer mais alguma coisa. Não, eu me arrependo da forma como vivi, de como eu vivi. Não. Nem no meu casamento, eu não quero voltar. Tudo que eu não consigo comunicar, eu já escrevi na lista.
Quando eu chegar no céu, vou chamar ela, marcar uma reunião, mostrar todos esses tópicos e conversar com ela lá no céu. Coisas assim. Eu não quero dizer que quero voltar. Deus me fez a morrer por ele. Amarrado numa estaca e apedrejado, eu agradeço a Deus por ser incluído. Sim, é uma honra. Ele faz, há um espírito que faz você querer. É por isso que às vezes alguns dizem se vestir como missionários. Em Moçambique, durante uma enchente, pessoas deram à luz em árvores, noticiado pela CNN. Ela deu à luz em uma árvore. A enchente. Nós estávamos naquela cidade, Magud. Você passa por esta ponte estreita sobre a água e chega à cidade. Quero dizer, uma cidade isolada, com algum rio. Não sei o que é que tem ali. Você dirige na linha férrea. Você dirige um carro na linha férrea e atravessa. Estamos felizes por estar lá. Oh sim, nós dirigimos 150 quilômetros durante a noite. Estar lá. Não conseguimos encontrar nenhum lugar para dormir. Então tivemos que dirigir de volta 150 quilômetros à meia-noite, depois da cruzada. Eu estava feliz. Meu aniversário. Passei meu aniversário em choque, cercado por animais. O lugar mais fedido. Mas depois, Jesus nasceu em estábulo. Meu aniversário é com animais. Uhul, ele disse em Êxodo 35. Eles vieram, o povo veio, todos cujo coração estava firme, homem a quem o Espírito tornou a pessoa disposta. Disposição é o Espírito. Você está lutando com pessoas que não têm esse espírito disposto. Existe um espírito que elas não têm. Então vamos orar. Sabe, alguns de vocês veem que a pornografia, a fornicação, a masturbação não estão morrendo. Alguns de vocês não têm disposição para isso. Mas quando você tem disposição, Deus vai te dar algo interno. E não é a pregação que vai te parar. Você olha, essa coisa vai piorar e se transformar em outro problema no futuro. Isso vai se distorcer e virar um novo tipo de variação de problema dentro de você. Você vê que isso precisa sair da sua vida e está indo, e vai sair em nome de Jesus. Mas se você não estiver disposto, vai parecer que é uma pressão vinda do pastor. Ele disse, Timóteo, você precisa de poder, você precisa de amor e de mente sã. Mente sã é mais para as meninas. Sim, mais para as meninas. Espero que você esteja aqui quando eu falar sobre esse assunto. Uau! Isaías capítulo 1, versículo 19. Lindo! Ou vamos ler o versículo 18 primeiro. Venham agora, vamos raciocinar juntos. Diz o Senhor, ainda que o seu pecado seja como escarlate, ele se tornará branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornará branco como a lã. Lindo, se você estiver disposto. Se você estiver disposto, não se. Se você estiver disposto. Um dia, Jesus apareceu para Kenneth Hagin e ele disse ao Senhor, mas eu te obedeci. Ele disse, você me obedeceu, mas não estava. Você me obedeceu, mas não estava disposto. Você fez o que eu disse, mas não foi com energia. Um pastor me contou, sabe, ele estava numa situação muito difícil. Eu estava sentado no carro, o carro estava chovendo. Havia água por todo o carro. Ele me contou uma dificuldade dele. Casado. Ele disse que minha esposa não estava disposta. Ela ficava deitada ali e falava algumas palavras com ele. Faça o que você quer fazer. Ela não estava disposta. Ele disse que foi por isso que fiz o que fiz. Ele estava chorando e estava chovendo. E a gente não conseguia enxergar lá fora porque a água estava por toda a janela. Ele estava chorando, estava chovendo. E ele estava falando. E ele disse,
É por isso que eu fiz o que fiz. Ela é linda. Tudo bonito por fora, mas não está disposta. Você sente quando alguém não está disposto e está com você. E ele disse: se você quiser comer o melhor desta terra, não só obediente, mas isso torna a obediência agradável. Sim. Então vem de dentro de você. Eu estou disposto, não só obediente, mas eu sou disposto e obediente. Fiquei chocado quando Kenneth Hagin contou essa história. Jesus apareceu fisicamente para ele 8 vezes. Uma dessas vezes foi essa. Ele disse: você me obedeceu, mas não está disposto. E ele direcionou a Deus e disse: se você estiver disposto e obediente, não apenas obediente, mas disposto e obediente, é aí que você vê o melhor. É por isso que você não está vendo o melhor da terra. Não se vê o melhor de Gana sem estar aqui de coração. Eu estou aqui de coração. Eu posso estar em outro país. Eu não preciso. Você pode ver pela minha cor que eu tenho sangue de outro lugar. Sim. Estou aqui feliz, de boa vontade. Nunca fui a uma cruzada contrariado. Desde o primeiro dia, 23 dias. Feliz, com alegria. Aí sim você desfruta o melhor da terra. Eu só vi coisas boas na Zâmbia. Eu disse: que terra, que terra. Ó Deus, missionários. Eu só pensava nisso. Eu estou feliz em servir a Deus. Você não pode me pagar. Dinheiro não me faz feliz para servir. Sabe o que eu disse ao Senhor? Eu disse: Senhor, se o Senhor está feliz comigo, me dê igrejas neste país. É só isso que eu te peço. Me dê igrejas. Me dê pastores aqui. Envie missionários. Senhor, é isso que eu quero. Então, se você estiver disposto e obediente, eu profetizo coisas boas. Aí você diz que está indo para o evangelismo arrastando carne do açougue, puxando uns 20 quilos. Você já viu uma mala? Estou aqui para te ajudar? Você se tornou como uma mala espiritual. Provérbios 31. Pode surgir um casamento pequeno aqui. Provérbios 31. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Você pode trabalhar, mas não de boa vontade. Sim, trabalhando. Deus está te dando o espírito de poder. Miqueias capítulo 3, versículo 8. Todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Eu realmente estou cheio de poder pelo Espírito do Senhor, de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel. Ele disse, não foi? Ele disse, eu estou cheio de poder para fazer a obra de Deus, para pregar, para falar as palavras que preciso falar. Eu estou cheio de poder. Receba poder para fazer a obra de Deus a partir de hoje. Então, esses 3 espíritos são o que você precisa. Espírito de poder, espírito de amor. Nós vamos falar sobre o espírito de amor. Espírito de não amor. Espírito de amor além da razão e o espírito de mente sã. Esses são os 3 espíritos que você precisa para realizar isso. Ao sair daqui, quero que oremos pelo espírito de disposição. E você vai largar todas as maldições que estão te seguindo. Praga, pecado, erro, tudo. Eu vejo algo preso à perna. Deus está cortando você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Tudo que te seguiu até aqui está sendo cortado, em nome de Jesus. Sim, de livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade. Você está de livre vontade no dia do poder dele. Você vai, de livre vontade, se desconectar de tudo que não faz parte da sua vida. Todo mundo, eu disse. Vocês me ouviram? Eu disse que toda pessoa que não faz parte do seu destino está sendo cortada hoje pelo Espírito de poder. Em nome de Jesus, levante as mãos e agradeça a Deus. Pai, obrigado pela tua bênção. Ó, nós te damos louvor. Nós te damos louvor. Nós te damos louvor. Obrigado, meu povo disposto. Salmo 1:10, meu povo será voluntário no dia do teu poder. Bendito seja o nome do Senhor. 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 Peça a Deus pelo Espírito Santo, Espírito de poder, de boa vontade você vai dar. Você se sacrificará de bom grado. Você obedecerá de bom grado. De bom grado você fará a vontade dele, alegremente. Obrigado, Pai. Obrigado. Ela espera de bom grado com as mãos. Pai, obrigado pela bênção do Espírito de poder que é transmitido a todos hoje. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Cada inclinação de cabeça e cada fechamento de olhos. Se você está aqui esta manhã, você quer entregar sua vida a Jesus. Pastor, ore comigo. Eu quero entregar minha vida a Deus hoje. Se você está aqui assim, onde quer que esteja, eu não sei quem você é. Talvez você tenha sido convidado. Mas Deus quer te dar salvação, salvação pura para salvar sua vida. Talvez você tenha vivido uma vida má, mas Deus está dizendo hoje para estar disposto a servir a Deus, a aceitar Jesus Cristo. Se você está aqui assim, onde quer que esteja, e quer entregar sua vida a Deus, levante a mão para orarmos. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Hoje eu quero estar disposto agora a receber Jesus como meu Salvador. Talvez você tenha vivido uma vida de pecado e de escolhas erradas, mas hoje é um ponto de virada e sua mão direita deve estar levantada rapidamente. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olha, tantas mãos estão levantadas. Se você levantou sua mão, venha até mim aqui na frente. Venha de onde você está. Venha. Deixe eu orar com você. Venha. Agora ouça. Levante suas mãos e diga esta oração comigo. Se você estiver disposto, quantos estão voluntariamente entregando suas vidas a Deus? Diga a Jesus, perdoa-me pelos meus pecados. Tem misericórdia de mim. Hoje abro meu coração. Por favor, me perdoe. Por favor, lave-me com o sangue de Jesus. Eu recebo Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu sou filho de Deus. Diga, a partir de hoje eu entrego meu coração a Jesus. Eu entrego minha vida a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Por favor, lave-me com o sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, por me salvar hoje. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Aleluia! Agora eu quero te dar um dos meus livros. Um dos meus livros é uma bênção. Esse livro custa 40 cedis. Mas eu vou te dar de graça, como presente, sobre como orar. Você está animado com isso? Você está animado com esse presente especial? A partir de hoje, esta igreja é sua casa. Por quê? Porque ao vir aqui, você nasceu de novo. Nascido de novo. Nascido de novo. Sim. E Deus está te dando o Espírito Santo dele. Nós também temos o Espírito Santo. Nós vamos orar para que você receba o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não pode fazer coisa. Amém. Pai, abençoa cada um destes que vieram à frente para entregar suas vidas. Toca a vida deles para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Quando terminarmos,
você verá o fritãs sobre a coisa vermelha pendurada no canto da salvação. Venha para aquele lado. Pastores ungidos vêm dar algo e você volta. Então não vá por vontade própria. Agora, não queremos pessoas relutantes. Você está disposto? Você está disposto? Lindo. Lá. Cantinho da Salvação, 5 minutos. Tudo bem, batam palmas para essas almas maravilhosas e vocês podem se sentar. É hora da comunhão. 1 Coríntios 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão. Amém. E beba desse cálice. Ao chegarmos ao final do culto, recebemos nossa comunhão. Ele diz que aquele que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor por esta causa. Muitos estão fracos e doentes, e muitos dormem. Agora, a Santa Ceia é assim: quem come e bebe indignamente, bebe condenação. Então, você pode achar que está bebendo vinho, mas está bebendo condenação. É por isso que é chamado de cálice da bênção, que nós abençoamos. Não é só um pedaço de pão. A igreja toda, no passado, se dividiu por causa desse assunto. Se, ao tomar a Santa Ceia, aquilo se transforma no próprio Jesus Cristo ou se é apenas simbólico. Esse foi um ponto de divisão entre Calvino, Martinho Lutero, Inglio e todos os outros reformadores. Esse foi o principal ponto que até mesmo os dividiu. Agora, ao beber, você bebeu condenação. E a condenação há 3 coisas. Muitos estão fracos, muitos estão doentes e muitos estão mortos. Isso significa que poder sobre a sua saúde. Sim, tem poder físico. Não é só simbólico. Se fosse simbólico, seria algo que é apenas um símbolo. Mas o fato de que pode deixar alguém doente, enfraquecer alguém e até mesmo fazer alguém morrer mostra que a questão simbólica já passou. É algo real. Então hoje, ao receber este pão, diz: o cálice da bênção te abençoamos hoje. Ao receber este pão, tudo que está fraco em você é fortalecido. Qualquer coisa que esteja doente em você, seja ela diagnosticada ou não, é curada. E tudo que faz você morrer antes do tempo é cortado da sua vida. Em nome de Jesus, fique de pé. Quando vejo sangue. Sim, eu passaria por cima de você. Pai, obrigado. Hoje recebemos o corpo de Jesus. Nós recebemos, comemos e bebemos o cálice da bênção. Declaramos que esta é a virtude de cura, a manifestação da cruz na vida de cada um. Receba a vida, receba a cura e receba a força. A fraqueza sai, a doença sai, a vida curta sai. Sua vida é estendida no mínimo para 70 anos. Receba isso em nome de Jesus. O corpo de Jesus Cristo. E agora o sangue. Qualquer erro que você tenha cometido que esteja controlando sua vida para ir para o lado esquerdo, para levar sua vida para um desvio, para conduzir sua vida para uma estrada lateral em vez da estrada principal da sua vida.
Ao levantar este cálice, que seus erros sejam cobertos. Que você seja isento do castigo. Que você seja salvo daquilo que seria devido a você, dos seus erros e das suas falhas. Que seus erros sejam lavados pelo sangue do Cordeiro. Que você esteja diante dele puro e santo e que sua vida seja prolongada por causa do sangue. Quando eu vir o sangue, eu passarei por cima. Que o seu castigo vá para a casa ao lado. Que o seu castigo erre o seu caminho e encontre outra rua. Que o castigo que seria para você erre sua cidade e sua vila. Pai, obrigado pelo sangue que recebemos. O sangue de Jesus. Hoje você segura em sua mão uma elevação sobrenatural. Levante suas mãos. Receba a sua bênção. A comunhão do pão. Pai, obrigado por teus filhos. Reunidos aqui. Ó, este é o pão. Que tua bênção repouse sobre todos. A bênção da provisão sobrenatural. Proveja de forma sobrenatural pelo milagre da provisão sobrenatural. Que não haja nenhum entre nós. Que não haja nenhum fraco. Que não haja nenhum doente. Que o liberte de todas as pragas, de todas as maldições e de todos os nódulos e cânceres de mama. Seja curado do HIV. Seja curado de doenças sexualmente transmissíveis. Seja o que for que te faça ser internado no hospital, seja curado disso agora. Seja o que for que faça precisarem colocar soro em você, seja curado disso agora. Em nome de Jesus, tudo que faz com que sua cabeça seja esmagada no para-brisa, você está salvo disso agora em nome de Jesus. Tudo que faz com que você esteja em um ônibus condenado, um ônibus rejeitado pelo cálice da bênção. Você é declarado um fugitivo de todo ônibus de condenação em nome de Jesus. ILT, break time igual 0.5S e GT. Todo avião de condenação onde todos os passageiros estão todos condenados. Você é agora declarado um fugitivo e está totalmente isento em o nome de Jesus. Que o anjo do Senhor te encontre. Que o anjo do Senhor esteja ao seu lado e lute por você. Que haja uma série de circunstâncias que se organizem a seu favor. Que as coisas se resolvam a seu favor agora. Que você encontre favor diante do Rei. Assim como o Espírito desceu sobre a igreja primitiva e o povo teve favor, eles tiveram favor. E todos tinham tudo em comum e não havia ninguém que tivesse necessidade. Que assim seja a forma como sua vida será descrita. Quando as pessoas falarem de você, não sentirão pena, sentirão inveja. Os filisteus invejaram Isaque. Onde você estava falando de alguém que parece abençoado e favorecido? Que falem de você como alguém abençoado e favorecido. Em nome de Jesus. Embora você talvez não seja a garota mais bonita, eu declaro que o seu tempo de favor chegou e você foi escolhida, em nome de Jesus. Tudo aquilo que faz com que os homens te vejam, mas não te escolham.
Eu removo do seu rosto. A partir de hoje, você é favorecida. Você será escolhida várias vezes. Receba sabedoria para decidir a quem dizer sim, em nome de Jesus. Eu vejo um jovem. Você está apenas fazendo negócios, tentando fazer algo pequeno. Tudo aquilo que as pessoas chamam de pequeno, o Senhor chamou de grande. Receba isso em nome de Jesus. Algo grande está sendo entregue em suas mãos. Algo grande está sendo entregue em suas mãos. Que você herde dinheiro, que você herde ouro, que você herde prata, que você herde casas. Que Deus te encha de bênçãos e herança. Em nome de Jesus Cristo. Que a sua mão agora venha até você com uma boa surpresa. Que você receba boas notícias esta semana. Que você receba boas notícias esta semana. Que boas notícias venham na sua direção esta semana. Em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que está te atormentando, sabe esse problema insolúvel que é crônico, que nunca vai embora, questões, eu declaro e ordeno pelo poder do sangue do Cordeiro. Está resolvido esta semana, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu poder. Agora receba a mão do Senhor. Estenda-a sobre a sua situação quando você chegar em casa hoje. Tudo que estava te atormentando vai se curvar diante de você em nome de Jesus. Sua casa agora será agradável. Sua casa livre. Eu ordeno o espírito de liberdade. Liberdade. Liberdade e felicidade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, obrigado, obrigado. Seus filhos são abençoados. Você está crescendo para se tornar uma pessoa boa. Sua vida será chamada de vida boa e você será chamado de pessoa boa. Uma vida boa. Em nome poderoso de Jesus, levante sua mão e agradeça a Deus por todas essas palavras proféticas liberadas sobre você. Elas certamente vão se cumprir. Receba, de forma prática, novos empregos e expansão no seu trabalho e expansão para o seu negócio. O Senhor está fazendo além do que você imagina. Além do que você imagina. Além do que você imagina, além do que você imagina, além da sua expansão. Seu emprego está expandido, seu trabalho está expandido, sua renda está expandida pela graça e pelo poder de Deus. Receba a graça de Deus em nome poderoso de Jesus. Pai, obrigado. Agora, quando José, um prisioneiro, um escravo, estava entrando na casa de Potifo, a Bíblia diz que ele recebeu favor. Que você também seja favorecido. Que você seja escolhido e que você seja querido. Em nome de Jesus, dê ao Senhor um grito de aleluia. A profecia em que você acredita. Acreditar. A profecia em que você acredita. A profecia em que você acredita é aquela que você receberá. Aleluia. Você pode estar sentado na presença do Senhor. Uau!